Você já rezou o terço e sentiu que nada aconteceu? Já se perguntou se suas orações realmente chegam até Deus? Se aquelas contas nas mãos fazem alguma diferença real no mundo espiritual? Há algo que poucos sabem. Algo extraordinário acontece no exato momento em que você reza o rosário com fé verdadeira. Santa Francisca Romana. 601. Isso acontecer. Ela presenciou com os próprios olhos espirituais o que acontece no céu, no purgatório e até no inferno quando um fiel católico reza o terço. Ela passou 40 anos em constante comunicação com o mundo invisível, guiada por um arcanjo, acompanhada por anjos poderosos, e descreveu cada detalhe ao seu confessor, o padre Giovanni Mattiotti, que anotou tudo em seus tratados. Seu nome é Santa Francisca Romana. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Suas revelações sobre o poder da oração ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, mantidas longe dos fiéis católicos até agora. Os próximos 20 minutos podem mudar completamente sua vida de oração. Literalmente. Pare tudo agora mesmo. Não saia deste vídeo. O que você vai descobrir sobre o rosário é tão poderoso que a última revelação vai te deixar sem palavras. Mas só fará sentido se você ouvir tudo até o fim. Se este tema te interessa, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se e ative o sininho. Aqui você encontrará verdades espirituais que poucos conhecem. Santa Francisca Romana nasceu em Roma no ano de 1384, numa época de grande turbulência para a Igreja e para a Itália. Casou-se aos 13 anos, conforme o costume da época, mas seu coração sempre ardeu por uma vida dedicada completamente a Deus. Ela dedicava horas à oração e à meditação, num contato permanente e amoroso com o Senhor. Jejuava constantemente, passando dias a pão e água. Confessava-se toda quarta-feira e todo sábado. E comungava pelo menos uma vez por semana, o que era raríssimo para a época. O eixo de sua vida espiritual era a união com Cristo na Eucaristia. Este sacramento era para ela um acesso privilegiado aos mistérios da fé. E foi justamente após receber a Sagrada Comunhão que aconteciam suas visões mais poderosas. Deus concedeu-lhe uma quantidade incontável de dons e virtudes, incluindo êxtases e visões sobrenaturais. Durante 40 anos, ela teve contato constante com o mundo invisível. Conversava frequentemente com seu anjo da guarda. Foi assistida por 2 arcanjos especiais durante sua vida e presenciou realidades espirituais que poucos mortais viram. Seu confessor, Padre Giovanni Mattiotti, documentou tudo nos seus tratados. Ela viu o inferno, visitou o purgatório, contemplou o céu e compreendeu o poder real da oração de forma que nenhum teólogo poderia explicar apenas com teoria. E o que ela descobriu sobre o rosário vai mudar sua forma de rezar para sempre. Primeira revelação. O rosário abre os céus. Quando você reza o rosário com fé verdadeira, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Santa Francisca viu isso. Ela estava na Capela do Anjo, na Basílica de Santa Maria, em Trastevere, seu lugar preferido de oração. Após receber a Sagrada Comunhão, entrou em êxtase. Seu espírito foi arrebatado e conduzido por uma luz brilhante. E então viu algo que mudou tudo. Viu uma hóstia grande, lindíssima, da cor semelhante a uma imensa quantidade de neve branquíssima. Enquanto contemplava atentamente, uma luz claríssima conduziu seu espírito para o céu cristalino. Lá, ela viu um magnífico trono todo enfeitado e circundado por incontáveis esplendores. No trono havia letras escritas que brilhavam intensamente. E dessas letras emanava uma mensagem divina que ela ouviu claramente. A voz disse: amor, para quem eu amo, amor que me honra, amor a mim dedicado, sinceramente devotado a mim,
Francisca compreendeu então uma verdade profunda. Cada Ave Maria rezada com amor verdadeiro, cada mistério meditado com devoção, cada conta do rosário tocada com fé não fica na terra, sobe ao céu, chega ao trono de Deus e toca o coração divino. Mas você precisa entender algo crucial aqui. Não é a repetição mecânica das palavras que abre os céus. Não são os lábios que se movem automaticamente enquanto a mente vaga por preocupações mundanas. É o amor, é a devoção sincera, é o coração livre de distrações, consagrado verdadeiramente a Deus. A voz continuou: consagrando a mim, vocês me dão uma profunda consolação. Eu vos prometo amor, porque dá consolo, estimula a perseverança e é refúgio para tudo. Quando estão livres, quando o coração está livre. Aqui está o segredo que poucos católicos compreendem. O rosário rezado com um coração livre de pecado mortal, livre de apegos desordenados, livre de ódio, livre de mágoa. Esse rosário tem um poder que você não imagina. Francisca viu que Deus derrama suas graças em qualquer lugar do mundo, em qualquer dia ou hora, a todas as almas justas, mas conforme a capacidade de cada pessoa, isto é, conforme ela esteja mais ou menos em estado de graça. Se você reza o rosário em pecado mortal, suas orações sobem ao céu como fumaça que se dissipa. Mas se você reza em estado de graça, após uma boa confissão, com o coração purificado, suas orações se transformam em chamas de amor que alcançam o trono de Deus. Ela viu ainda mais. Viu que aqueles que são fiéis, aqueles que perseveram na oração, aqueles que mantêm o amor fervoroso a Deus, estes estão escritos no livro da vida. E a cada rosário rezado com devoção, mais firmemente seus nomes são gravados naquele livro celestial. Agora coloco naquele lugar bem marcado no coração o verdadeiro estímulo e a compreensão ao meu amor, que depois os conduzirá à pátria celeste. Aqueles que forem fiéis sempre recordarão do meu amor eterno. Agora, alegria a todo momento, porque existe amor em quantidade e para todos. Isso significa algo profundo. Cada rosário que você reza com fé verdadeira está construindo sua morada eterna. Está gravando seu nome mais profundamente no coração de Deus. Está preparando o caminho para sua entrada na pátria celeste. Escreva nos comentários: Ave Maria, cheia de graça, intercede por mim. Mas preste atenção no que vem agora. Porque se o rosário abre os céus para os fiéis, ele faz algo ainda mais poderoso com os demônios. Segunda revelação: o rosário aterroriza o inferno. Durante 10 anos de sua vida, Santa Francisca enfrentou combates terríveis contra o demônio. Não foram tentações comuns, foram ataques físicos, reais, documentados por testemunhas. O demônio a atacava durante a oração, precipitava-a com o rosto no chão, arrastava-a pelos cabelos, batia nela, açoitava-a cruelmente. Uma noite, transportou para seu quarto o corpo de um homem morto e a manteve sobre o cadáver durante muito tempo. Por que tanta fúria? Por que tanto ódio? Porque o Senhor permitiu que Satanás a agredisse, mas controlou a ação do maligno, não permitindo que as maldades ultrapassassem os limites físicos humanos. E através dela, Deus queria revelar uma verdade. Os demônios têm pavor do rosário. Francisca contou ao seu confessor o que viu nas profundezas do inferno quando foi conduzida lá pelo arcanjo Rafael. Lá embaixo, nas câmaras mais terríveis daquele lugar de tormento, ela ouviu os gritos dos condenados, viu as torturas indescritíveis, sentiu o calor insuportável das chamas eternas e presenciou algo que poucos sabem. Os demônios tremem quando ouvem o nome de Maria. Cada Ave Maria pronunciada na terra ressoa como um trovão nas profundezas do inferno. Cada mistério meditado é como uma espada de luz que atravessa as trevas. Cada rosário completo é uma derrota para as forças das trevas.
Quando você reza o rosário, os demônios que o cercam, que o tentam, que sussurram pensamentos impuros em sua mente, esses demônios fogem aterrorizados. Não conseguem suportar a presença de Maria invocada com fé, mas há algo mais. Francisca viu que existem 3 príncipes do inferno, subordinados apenas a Lúcifer. Estes 3 comandam todos os demônios, divididos em 3 coros infernais, assim como os anjos bons formam 9 coros celestiais. E estes príncipes das trevas têm uma ordem específica: impedir que os católicos rezem o rosário. Por quê? Porque eles sabem o que muitos fiéis não sabem. Sabem que o rosário tem poder de libertar almas do purgatório, tem poder de converter pecadores, tem poder de derrotar planos demoníacos, tem poder de abrir portas do céu. É por isso que quando você tenta rezar o terço, surgem 1000 distrações. O telefone toca, alguém te chama, uma preocupação invade sua mente, um cansaço repentino te domina. Sono inexplicável, irritação súbita, vontade de parar no meio. Não é coincidência, são demônios desesperados tentando te impedir de completar aquela oração que eles tanto temem. São espíritos malignos, usando todas as suas forças para te distrair, te confundir, te fazer desistir. Francisca viu também que quando um fiel católico persevera e completa o rosário apesar de todas as tentações, apesar de todas as distrações, apesar de todos os ataques, esse rosário tem um poder multiplicado, porque foi rezado em meio à guerra espiritual, foi conquistado, foi arrancado das garras do inimigo. E aqui está algo que vai te impressionar. Ela viu que o demônio tem permissão de Deus para tentar os fiéis, mas nunca pode impedir completamente a oração daquele que persevera. Pode dificultar, pode criar obstáculos, mas se você insiste, se você resiste, se você completa o rosário mesmo com todas as dificuldades, você vence. E o que era para ser uma tentação demoníaca se transforma numa vitória gloriosa que alegra todos os anjos do céu. Mas espere, porque o que vem agora vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre rezar pelos mortos. Terceira, revelação. O rosário liberta almas do purgatório. Santa Francisca foi conduzida pelo arcanjo Rafael ao purgatório. Não foi uma visão abstrata ou simbólica. Foi uma experiência real, documentada pelo seu confessor com detalhes precisos. Lá, ela viu coisas que fariam qualquer pessoa repensar completamente sua vida de oração. O purgatório que Francisca viu não era um lugar vago de sofrimento indefinido. Era real, tinha estrutura, tinha níveis, tinha diferentes graus de purificação conforme a gravidade e a quantidade de pecados não expiados. Ela viu almas em sofrimento indescritível. Não o tormento eterno do inferno, mas uma purificação dolorosa, real, necessária. Viu como cada pecado venial não confessado, cada apego desordenado não renunciado, cada momento de tibieza espiritual resulta em tempo de expiação. As chamas do purgatório, ela testemunhou, não são fogo material como conhecemos, são fogo espiritual, mais penetrante, mais doloroso do que qualquer chama terrestre. Purificam sem consumir, queimam sem destruir, limpam sem aniquilar. E as almas lá sofrem de 2 formas distintas. A primeira é a dor da perda, a saudade terrível de Deus. Saber que o céu existe, que a felicidade eterna está logo ali, mas não poder ainda entrar. É como estar com fome extrema, vendo um banquete através de uma porta trancada. Você vê, mas não pode tocar. Deseja, mas não pode alcançar. A segunda é a dor dos sentidos, o fogo purificador, o sofrimento real que queima as imperfeições da alma, que limpa as manchas do pecado, que remove os últimos vestígios do egoísmo, do orgulho, da sensualidade, de todos os vícios que ainda restam. E aqui está algo que Francisca viu e que mudou sua vida para sempre. Essas almas não podem fazer nada por si mesmas. Elas não podem rezar por suas próprias almas.
Não podem merecer, não podem acelerar sua purificação. Estão completamente dependentes das orações dos vivos, completamente à mercê da caridade daqueles que ficaram na terra. É por isso que elas clamam, gritam, suplicam. Francisca ouviu esses gritos, ouviu almas implorando por orações, implorando por missas, implorando por rosários. E o que mais a impressionou foi perceber que muitas dessas almas eram de pessoas que ela conheceu na terra. Familiares, amigos, conhecidos, pessoas que pareciam boas, que iam à missa, que comungavam, mas que morreram com pequenos pecados não confessados, pequenos apegos não renunciados, pequenas imperfeições não purificadas, e agora sofriam, esperavam, clamavam por ajuda, e descobriu algo extraordinário sobre o rosário e o purgatório. Quando você reza o terço por uma alma do purgatório, algo acontece imediatamente naquele lugar de purificação. A alma sente, sabe, reconhece. É como se uma brisa fresca entrasse numa fornalha, como se água gelada caísse sobre brasas ardentes, como se uma mão misericordiosa aliviasse por um momento o peso do sofrimento. Francisca viu luzes descendo do céu toda vez que alguém na terra rezava pelos mortos. Essas luzes eram como gotas de água fresca sobre brasas ardentes, como bálsamo sobre feridas abertas, como abraços de misericórdia sobre corações aflitos. Mas há diferentes graus de alívio conforme a oração. Uma Ave Maria oferecida por uma alma traz um pequeno alívio. Um terço completo traz alívio considerável. Um rosário inteiro pode reduzir meses ou até anos de purgatório. E uma missa oferecida por uma alma específica tem poder ainda maior, podendo até libertá-la completamente se for a vontade de Deus. Francisca viu casos específicos que a marcaram profundamente. Viu uma alma que estava no purgatório há dezenas de anos por causa de sua vaidade excessiva em vida. Nunca cometeu pecados graves. Ia à missa, rezava, mas era vaidosa, orgulhosa de sua aparência, apegada a roupas finas, a joias, a admiração alheia. E esse apego não foi purificado antes da morte. Essa alma sofria terrivelmente porque via agora quão tola tinha sido. Via como desperdiçou tempo, energia e recursos com coisas que não tinham valor eterno algum. E queimava naquele fogo espiritual que arrancava dela, pouco a pouco, dolorosamente, aquele apego que aprendia. Mas então alguém na terra, uma sobrinha distante que nem a conheceu bem, rezou um terço por ela, apenas um terço, e Francisca viu o efeito imediato. A alma sentiu alívio, o fogo diminuiu por um momento, e parte daquela purificação foi acelerada. Imagine quanto mais rápido ela poderia ser libertada se essa sobrinha rezasse o terço todos os dias, se outros familiares se juntassem, se amigos oferecessem rosários por ela. Francisca viu outro caso ainda mais impressionante. Viu um homem que foi bom durante a vida, mas morreu sem confessar um único pecado venial. Apenas um pequeno roubo na juventude que ele nunca confessou por vergonha. Não era grande coisa, algumas moedas de um colega, mas nunca foi confessado, nunca foi reparado. E por causa daquele único pecado não confessado, ele estava no purgatório já há anos, sofrendo, queimando, purificando aquela pequena mancha em sua alma. Mas sua esposa, que ainda vivia na terra, rezava o rosário por ele todos os dias, sem falhar, sem desanimar, com amor, com saudade, com esperança de que ele logo estaria no céu. E Francisca viu que cada um daqueles rosários estava reduzindo o tempo dele no purgatório. Cada terço aliviava seu sofrimento. Cada Ave Maria acelerava sua purificação. E ela soube, por revelação divina, que em breve ele seria liberto, graças à fidelidade daquela esposa amorosa. Isso é o poder do rosário para as almas do purgatório. Mas há algo mais que Francisca descobriu e que poucos católicos sabem. As almas do purgatório não são espíritos distantes e desconhecidos.
Muitas são seus próprios familiares, seus avós, seus pais, seus irmãos, seus amigos que já partiram. E eles podem estar lá neste exato momento, esperando, sofrendo, clamando por suas orações. Quando você reza o rosário sem intenção específica, as almas mais abandonadas são beneficiadas. Aquelas que não têm ninguém rezando por elas. Aquelas que foram esquecidas. Aquelas cujos familiares se afastaram de Deus e não rezam mais. Mas quando você reza por um nome específico, aquela alma em particular recebe graça especial, recebe alívio direcionado e sabe exatamente quem está rezando por ela. E aqui está algo extraordinário que Francisca testemunhou. Quando você reza o rosário por uma alma específica do purgatório, aquela alma sabe exatamente quem está rezando, reconhece você, sente sua caridade e se compromete a interceder por você quando finalmente entrar no céu. É uma aliança espiritual poderosa, é um investimento eterno, é uma corrente de oração e gratidão que atravessa a morte e continua na eternidade. Você ajuda essas almas agora, com seus rosários, com suas orações, com suas missas oferecidas, e elas te ajudarão para sempre quando estiverem na glória. Tornar-se-ão suas advogadas diante do trono de Deus. Intercederão por você nas suas necessidades. Protegerão você nas suas provações. Francisca viu santos no céu, cercados de almas agradecidas que eles libertaram do purgatório com suas orações. Santos que são venerados não apenas pelas pessoas na terra, mas pelas almas que eles salvaram do sofrimento através da caridade de rezar pelos mortos. E você pode começar essa obra agora, hoje mesmo. Escolha um familiar falecido, avô, avó, pai, mãe, tio, tia, primo, amigo, alguém que você sabe que não era perfeito, alguém que provavelmente está no purgatório precisando de orações, e comece a rezar o terço por essa pessoa, todos os dias, se possível. Se não puder, todos os dias, toda semana. Mas não abandone, não desista, persevere. E se você não conhece ninguém específico, reze pelas almas mais abandonadas, aquelas que não têm ninguém, aquelas que foram completamente esquecidas. Elas te recompensarão com intercessões poderosas quando forem libertadas. Mas preste muita atenção agora, porque o que vem a seguir muda completamente o jeito que você deve rezar. Quarta revelação: não reze o rosário mecanicamente. Santa Francisca viu algo que deveria fazer cada católico repensar sua forma de rezar. Viu a diferença entre um rosário rezado com o coração e um rosário rezado apenas com os lábios. Durante suas visões celestiais, ela contemplou diferentes orações, subindo da terra até o céu. Algumas subiam como chamas brilhantes, outras como fumaça fraca que mal se erguia do chão. A diferença? O amor, a atenção, a devoção verdadeira. Você pode decorar todas as orações do rosário, pode recitar as Ave-Marias mais rápido que qualquer pessoa, pode completar um terço em 10 minutos. Mas se seu coração não está presente, se sua mente vaga por 1000 pensamentos mundanos, se você reza apenas por obrigação ou costume, aquele rosário tem pouquíssimo valor espiritual. É duro ouvir isso, mas é a verdade que Francisca viu. Ela viu fiéis católicos rezando o terço, enquanto pensavam em dinheiro, em problemas, em fofocas, em preocupações triviais. Viu lábios se movendo, dedos passando pelas contas, mas corações completamente ausentes. E viu que essas orações mal chegavam ao primeiro céu. Por outro lado, viu uma mulher simples, analfabeta, que mal sabia as palavras corretas do rosário, mas que rezava com tanto amor, com tanta devoção, com tanta fé, que suas orações subiam como flechas de fogo direto ao coração de Maria e ao trono de Deus. O que faz a diferença não é a perfeição das palavras, é o estado do coração. Francisca ouviu a voz divina dizendo: "Eu sou aquele amor que dou frutos perfumados nesta pátria. Toda alma que sentir este perfume sentirá gosto por ele,
E então a grandeza do perfume do meu amor fará a alma renunciar a tudo na terra e arder em fervoroso amor por mim. Arder em fervoroso amor. Quando foi a última vez que você rezou o rosário ardendo em amor por Deus? Quando foi a última vez que cada Ave Maria saiu do seu coração como uma declaração de amor apaixonado? Quando foi a última vez que você meditou nos mistérios como se estivesse lá, presente, vivendo cada momento? Isso é rezar o rosário de verdade. Não é velocidade, não é quantidade, não é sobre completar mais terços por dia. É sobre qualidade, é sobre presença, é sobre amor verdadeiro. Francisca viu que é melhor rezar um único mistério com devoção profunda do que 5 terços mecanicamente. É melhor rezar uma única Ave Maria com o coração ardendo de amor do que 100 Ave Marias com a mente distraída. E aqui está algo que vai mudar sua prática. Ela viu que Maria não se ofende quando você para no meio do rosário, porque não consegue se concentrar. Prefere que você pare, recomponha seu coração, volte ao estado de oração verdadeira e então continue. Do que terminar por obrigação, sem atenção, sem amor. A Virgem Maria não quer repetições vazias, quer corações devotos. Agora, como você consegue manter a atenção durante o rosário? Como você evita as distrações? Como você transforma aquela oração em verdadeiro diálogo de amor? Francisca nos ensina pelo seu exemplo. Primeiro, prepare-se. Antes de pegar o terço, faça uma breve oração pedindo ao Espírito Santo que te ajude a se concentrar. Peça a Maria que guarde seu coração das distrações. Peça ao seu anjo da guarda que te proteja dos ataques demoníacos durante a oração. Segundo, vá devagar. Não tenha pressa. Cada Ave Maria deve ser saboreada, não engolida. Cada mistério deve ser contemplado, não apenas pensado rapidamente. Terceiro, use sua imaginação. Quando meditar nos mistérios gozosos, veja Maria grávida. Sinta a alegria do anúncio. Acompanhe-a na visitação a Isabel. Esteja presente no nascimento de Jesus. Isso não é fantasia, é oração contemplativa. Quarto, não se desespere com as distrações. Elas virão, é natural, é esperado. Quando perceber que sua mente vagou, simplesmente volte. Não se condene, não desista, apenas volte com gentileza. E quinto, reze com o corpo também. Segure o terço com reverência, sinta cada conta entre seus dedos. Se possível, ajoelhe-se, faça genuflexões. Use seu corpo para ajudar sua mente a se concentrar. Mas agora vem algo que vai te chocar. Porque Francisca viu o que acontece quando você oferece o rosário por intenções específicas. Quinta revelação. O rosário tem poder de conversão. Durante suas visões, Santa Francisca presenciou algo extraordinário. Viu rosários sendo rezados na terra por pecadores específicos. E viu o efeito imediato dessas orações sobre aquelas almas. Ela viu cadeias sendo quebradas, véus sendo removidos, corações de pedra sendo amolecidos, e tudo através do poder do rosário rezado com intenção específica. Alguém na sua vida que se afastou de Deus? Um filho que deixou a igreja? Um cônjuge que não pratica mais a fé? Um amigo que caiu em pecado grave? Um familiar que vive em concubinato ou em situação irregular? O rosário pode salvá-los, mas você precisa entender algo profundo sobre como isso funciona espiritualmente. Quando Francisca foi elevada em êxtase e contemplou as realidades celestiais, ela viu algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre a intercessão. Viu que cada nome pronunciado durante o rosário, cada intenção específica oferecida, chega aos ouvidos de Maria como um clamor de mãe por filho perdido. E Maria, sendo mãe, não consegue ignorar esse pedido. Ela desce, intervém, age, movimenta forças espirituais, envia anjos, afasta demônios, prepara circunstâncias, tudo para responder ao pedido daquela alma que rezou o terço por outra.
Mas há uma ordem espiritual aqui que precisa ser respeitada. Francisca viu que Deus nunca força a vontade de ninguém. Mesmo com todas as orações, mesmo com toda a intercessão de Maria, mesmo com todos os anjos trabalhando, a pessoa ainda tem livre-arbítrio. Ainda pode dizer não, ainda pode rejeitar. Mas o rosário faz algo crucial. Remove obstáculos. Afasta demônios que cegavam aquela pessoa, quebra vícios que a aprisionavam, suaviza corações endurecidos pelo pecado, cria oportunidades para a graça entrar. É como se a pessoa estivesse numa prisão. O rosário não força ela a sair, mas abre as portas, acende luzes, mostra o caminho, e então cabe a ela escolher dar o passo. Francisca testemunhou conversões impossíveis acontecendo através do rosário. Viu um homem que havia assassinado outras pessoas, vivendo em pecado mortal há décadas, completamente entregue ao mal. Sua mãe idosa rezava o terço por ele todos os dias, há anos. Chorava, suplicava, persistia. E então, num dia qualquer, aquele homem teve um encontro, uma circunstância, um momento de lucidez. E naquele instante, toda a graça acumulada por anos de rosários caiu sobre ele como uma avalanche. Ele se viu como realmente era. Horrorizou-se com seus crimes, caiu de joelhos, confessou-se, mudou completamente de vida. Foi o rosário da mãe que preparou aquele momento. Ela viu também uma mulher vivendo em adultério há 15 anos, completamente afastada dos sacramentos, justificando seu pecado, endurecida. Sua irmã rezava o terço por ela semanalmente, sempre oferecendo pela sua conversão. E num belo dia, aquela mulher acordou com uma inquietação inexplicável, um vazio, uma insatisfação profunda. Começou a questionar suas escolhas, começou a sentir saudade de Deus. E finalmente, depois de anos, procurou um padre, confessou-se, deixou o relacionamento irregular, voltou aos sacramentos. Foi o rosário da irmã que abriu aquele caminho. E Francisca viu dezenas, centenas de casos semelhantes. Jovens viciados em drogas sendo libertados. Pessoas em depressão profunda encontrando esperança. Casamentos destruídos sendo restaurados. Famílias divididas se reconciliando. Sempre havia alguém rezando o terço. Sempre havia aquela intercessão silenciosa, mas poderosa. Sempre havia Maria trabalhando nos bastidores. Agora, o que você precisa fazer quando reza o terço por alguém? Primeiro, seja específico. Não reze vagamente por todos os pecadores. Reze por nomes, por pessoas reais. Diga o nome delas a cada mistério. Este rosário é pela conversão de João. Esta Ave Maria é pela salvação de Maria. Este mistério é pela volta de Pedro à igreja. Segundo, visualize aquela pessoa. Enquanto reza, veja ela em sua mente. Imagine Maria se aproximando dela. Imagine anjos a cercando. Imagine a graça de Deus descendo sobre ela. Não é fantasia, é oração contemplativa aplicada. Terceiro, combine o rosário com sacrifício. Ofereça também jejuns, penitências, obras de caridade. Francisca viu que orações acompanhadas de sacrifícios têm poder multiplicado exponencialmente. É como se você dissesse a Deus: eu não só peço, eu também ofereço algo de mim por esta causa. Quarto, não desanime com a demora. Alguns respondem rápido, outros levam anos. Alguns levam décadas, mas se você perseverar, se você não desistir, se você continuar rezando mesmo quando parece que nada muda, você verá resultados. E quinto, una-se a outros. Se possível, peça a amigos, familiares, outros católicos para rezarem também por aquela pessoa. Quanto mais rosários subindo ao céu pela mesma intenção, mais poderosa a intercessão. Francisca nos ensina pelo seu exemplo que nenhuma alma está perdida enquanto alguém reza por ela. Nenhuma conversão é impossível enquanto o rosário é oferecido. Nenhum pecador está além da misericórdia enquanto Maria intercede. Mas você precisa entender como isso funciona.
Francisca viu que quando você reza o terço por uma pessoa específica, dizendo o nome dela, oferecendo cada Ave Maria pela conversão dela, algo acontece no mundo espiritual. Anjos são enviados àquela pessoa. Graças são derramadas sobre ela. Demônios que a mantinham presa são afastados. Não acontece sempre instantaneamente. Às vezes leva anos, às vezes décadas, mas acontece. Ela viu mães que rezaram o rosário todos os dias durante 20 anos por filhos drogados. E viu aqueles filhos finalmente se converterem, voltarem à igreja, mudarem de vida completamente. Viu esposas que rezaram o terço diariamente por maridos infiéis, bêbados, violentos. E viu aqueles homens sendo transformados pelo poder da graça, tornando-se fiéis católicos exemplares. Viu avós que rezaram por netos perdidos no mundo, vivendo em pecado mortal, completamente afastados de Deus. E viu aqueles jovens tendo conversões profundas, radicais, duradouras. O rosário funciona, mas há condições. Primeiro, você precisa perseverar. Não pode rezar uma semana e desistir. Não pode rezar um mês e parar. Precisa persistir, continuar, não desanimar mesmo quando parece que nada está mudando. Santa Mônica rezou por 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. 30 anos, e ele se converteu. Tornou-se um dos maiores santos da igreja. Mas se ela tivesse desistido no 20º ano, no 29º, segundo, você precisa unir suas orações ao sacrifício. Francisca viu que orações acompanhadas de sacrifícios têm poder multiplicado. Jejue por aquela pessoa, faça penitência, ofereça suas dificuldades, una seu sofrimento ao de Cristo na cruz. Terceiro, você precisa ter fé. Não pode rezar duvidando. Não pode pedir sem acreditar. Precisa confiar que Deus ouve, que Maria intercede, que a conversão virá no tempo certo. E quarto, você precisa viver em estado de graça. Um rosário rezado por um pecador em pecado mortal tem pouco poder. Mas um rosário rezado por alguém em estado de graça, que se confessa regularmente, que comunga com devoção, esse rosário move montanhas. Francisca ouviu Maria dizer: a alma que ignora o tesouro divino, que é ingrata e não procura conhecer, e que não se faz submissa à vontade de Deus, não consegue a paz interior. Isso significa algo profundo. Você não pode rezar pela conversão de outros se você mesmo está longe de Deus. Não pode pedir mudança para os outros se você não muda. Não pode interceder pelos pecadores se você está em pecado. Primeiro, converta-se você. Confesse-se, mude de vida, viva em estado de graça, e então seu rosário terá poder real de converter aqueles por quem você reza. Mas há algo ainda mais urgente que você precisa saber sobre o rosário. Um momento. Antes de continuar com as revelações mais poderosas que vêm agora, preciso te pedir algo importante. Se você está gostando deste conteúdo, se está aprendendo verdades espirituais que nunca ouviu antes, deixe seu like neste vídeo. Não é por vaidade. É porque quando você dá o like, o YouTube entende que este conteúdo é valioso e mostra para mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. Cada like ajuda a espalhar essas revelações de Santa Francisca. Ajuda outros católicos a descobrirem o poder real do rosário. Ajuda a fortalecer a fé de milhares de pessoas. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Porque toda semana publicamos conteúdos profundos sobre santos, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre verdades espirituais que a maioria dos fiéis católicos desconhece. Esta é uma comunidade de católicos sérios que querem aprofundar sua fé, que não se contentam com superficialidade, que buscam a verdade completa. Junte-se a nós. Agora vamos continuar, porque o que vem agora é urgente. Sexta revelação. O rosário em família tem poder especial. Santa Francisca viveu numa época de grande turbulência. Guerras, pestilências, cismas na igreja,
famílias destruídas. E em meio a todo esse caos, ela descobriu algo poderoso. O rosário rezado em família tem uma força espiritual única. Ela não viu isso numa visão abstrata. Viveu na própria pele. Francisca era casada, tinha filhos, tinha responsabilidades domésticas. Não era freira isolada num convento. Era uma mulher comum, vivendo no mundo, lidando com as mesmas dificuldades que você enfrenta. E ela descobriu que quando a família se reúne para rezar o terço, algo extraordinário acontece. Durante suas visões celestiais, ela contemplou famílias rezando juntas na terra. Viu pais, mães, filhos, avós, todos reunidos, segurando o terço, rezando. E viu anjos poderosos descendo sobre aquelas casas. Viu uma luz protetora envolvendo aqueles lares. Viu demônios sendo expulsos das proximidades. Viu bênçãos sendo derramadas sobre cada membro da família. Viu laços sendo fortalecidos, não apenas entre os familiares, mas entre cada um deles e Deus. O rosário em família não é apenas a soma de orações individuais, é uma oração multiplicada. É uma fortaleza espiritual, é um escudo contra os ataques do maligno. Pense na sua casa neste momento. Há televisões ligadas transmitindo conteúdo mundano, há celulares prendendo a atenção de cada um. Há conversas vazias sobre fofocas, sobre problemas triviais, sobre nada que realmente importa. Mas quando foi a última vez que sua família se reuniu para rezar o terço? Muitas famílias católicas estão se desintegrando porque não há oração em comum. O pai vai por um caminho, a mãe por outro, os filhos por caminhos completamente opostos. E todos se afastam de Deus porque não há aquele momento sagrado de união espiritual. Francisca viu famílias que rezavam o rosário juntas, sendo protegidas de desgraças terríveis. Viu casamentos sendo salvos quando os cônjuges voltavam a rezar juntos. Viu filhos rebeldes voltando à obediência quando os pais instituíam o terço familiar. Mas viu também o oposto. Viu famílias se destruindo porque pararam de rezar juntas. Viu a entrada de demônios em lares que antes eram protegidos pelo rosário, mas deixaram essa prática. Viu divisões, brigas, ódio surgindo onde antes havia amor e paz. O rosário em família não é opcional. É necessário, é urgente, é questão de sobrevivência espiritual. Agora, você pode estar pensando, mas minha família não vai aceitar. Meu marido não reza. Meus filhos não querem, meus pais vão achar estranho. Comece sozinho. Francisca nos ensina que mesmo se você for o único na família disposto a rezar, comece, pegue seu terço, reze sozinho na sala, reze em voz audível. Deixe que os outros ouçam. Não force, não obrigue, mas não se esconda também. Ore pedindo a Maria que toque o coração de sua família. Ofereça cada terço pela conversão deles. E persevere, continue, não desista. E um dia, quando você menos esperar, alguém vai se juntar a você. Um filho vai pegar um terço, um cônjuge vai se sentar ao seu lado, um familiar vai começar a rezar junto, porque o rosário atrai, o rosário transforma, o rosário converte. Mas há algo mais sobre o poder do rosário que poucos conhecem. Sétima revelação. O rosário nos momentos de angústia. Santa Francisca viveu momentos terríveis. Seu marido foi exilado, seus bens confiscados, sua casa destruída, seus filhos morreram. Ela conheceu a dor, a perda, o sofrimento mais profundo que uma pessoa pode experimentar. E foi justamente nesses momentos que ela descobriu outro poder do rosário. Quando a angústia aperta, quando a dor é insuportável, quando você não consegue nem formar palavras de oração coerentes, quando tudo parece perdido, o rosário se torna âncora. Você não precisa pensar, não precisa criar orações elaboradas, não precisa ter forças para grandes meditações. Apenas pegue o terço, comece a rezar, deixe as palavras conhecidas fluírem automaticamente. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça.
Francisca viu que nesses momentos de desespero, quando o fiel católico se agarra ao rosário como o náufrago se agarra a uma tábua no mar, Maria desce pessoalmente. Não envia um anjo, não envia uma graça distante. Ela mesma vem como mãe que consola filho aflito. Vem como enfermeira que cuida de feridos. Vem como rainha que protege seus súditos. E aqui está algo extraordinário. Francisca viu que as lágrimas derramadas durante o rosário em momentos de angústia são recolhidas por Maria como pérolas preciosas. Cada lágrima tem valor infinito diante de Deus. Cada soluço é uma oração que atravessa os céus. Você está passando por um momento difícil agora. Está doente, está desempregado, está com problemas familiares, está sofrendo uma perda, está enfrentando uma crise. Pegue o terço. Não espere ter forças. Não espere estar bem. Não espere sentir vontade. Pegue agora. Comece a rezar e deixe que Maria faça o resto. Ela não vai necessariamente remover seu sofrimento imediatamente. Não vai resolver todos os problemas num passe de mágica, mas vai te dar força para suportar. Vai te dar paz no meio da tempestade. Vai te dar esperança quando tudo parecer perdido. Francisca experimentou isso inúmeras vezes. Quando seu filho Giovanni Evangelista morreu ainda criança, ela se agarrou ao rosário, rezou por horas, dias, semanas. E em meio àquela dor lancinante, recebeu consolações sobrenaturais que a sustentaram. Quando foi atacada violentamente pelos demônios, sendo espancada, arrastada, torturada, ela gritava invocando Maria através das Ave-Marias. E sempre, sempre a proteção vinha. Quando seu marido ficou gravemente doente e todos pensavam que ele morreria, ela rezou o rosário dia e noite ao lado do leito dele. E ele se recuperou miraculosamente. O rosário em momentos de angústia não é apenas oração, é remédio, é bálsamo, é força sobrenatural derramada sobre a alma que sofre. Mas você precisa entender que há uma forma específica de rezar nesses momentos. Não tente meditar profundamente nos mistérios. Isso pode ser impossível quando a dor é intensa. Apenas reze, apenas repita as palavras. Deixe que a própria repetição acalme seu espírito. Não se preocupe com distrações. Sua mente vai vagar. Sua dor vai interromper. Lágrimas vão cair. Está tudo bem. Maria entende. Deus entende. Continue apenas repetindo as Ave-Marias. E não reze sozinho se puder. Peça a alguém para rezar com você. A presença física de outra pessoa rezando ao seu lado tem um poder de consolo imenso. Francisca nos ensina que nos momentos mais escuros da vida, o rosário é a luz que nunca se apaga. Agora preste atenção no que vem a seguir, porque é a revelação mais poderosa de todas. 8ª revelação, o rosário na hora da morte. De todas as visões de Santa Francisca, uma das mais impactantes foi sobre o momento da morte. Ela viu o que acontece quando um fiel católico que rezou o rosário durante a vida finalmente deixa este mundo. Ela viu a alma saindo do corpo, viu o julgamento particular, viu os anjos e os demônios disputando aquela alma, e viu algo extraordinário. Quando chega a hora da morte de alguém que foi devoto do rosário, Maria está lá. Não é uma presença vaga, não é um sentimento distante, é a Virgem Maria em pessoa, gloriosa, radiante, poderosa, afastando os demônios, protegendo aquela alma, guiando-a ao julgamento. Francisca viu que cada Ave Maria rezada durante a vida se torna uma defesa na hora da morte. Cada mistério meditado se transforma em argumento a favor da alma. Cada terço completo é como uma muralha contra as acusações do inimigo. Os demônios tentam apresentar todos os pecados daquela alma, todas as falhas, todos os momentos de fraqueza, todos os erros cometidos, e gritam exigindo condenação.
Mas Maria responde mostrando os rosários. Esta alma me invocou milhares de vezes, diz ela. Esta alma meditou nos mistérios da vida de meu filho. Esta alma perseverou na oração mesmo quando era difícil. Esta alma merece misericórdia. E os demônios recuam derrotados. Isso não significa que todo devoto do rosário vai direto para o céu. Muitos vão para o purgatório para a purificação. Mas a proteção de Maria na hora da morte garante que não cairão no inferno. É uma promessa extraordinária. Francisca viu também que aqueles que rezam o terço diariamente durante a vida recebem uma graça especial na hora da morte. Não morrem em pecado mortal. Recebem tempo e oportunidade para uma última confissão. Têm lucidez suficiente para se arrependerem. São protegidos da morte súbita sem sacramentos. Mas ela viu o oposto também. Viu católicos que abandonaram o rosário, que pararam de rezar, que se afastaram de Maria. E na hora da morte estavam sozinhos, indefesos, à mercê dos ataques demoníacos mais terríveis. Viu alguns sendo salvos no último momento por uma misericórdia extrema de Deus. Mas viu outros se perdendo eternamente porque não tinham aquela proteção mariana que o rosário constrói durante a vida. Aqui está a realidade dura e crua que Francisca testemunhou. Você está construindo agora a proteção que terá na hora da morte. Cada rosário que você reza hoje é um investimento na sua salvação futura. Cada terço que você deixa de rezar é uma proteção, a menos que você terá no momento mais crucial da sua existência. Pense nisso seriamente. A hora da morte virá para você, para mim, para todos. Não sabemos quando, não sabemos como, mas virá. E naquele momento, quando sua alma deixar seu corpo, quando enfrentar o julgamento particular, quando os demônios apresentarem suas acusações, você quer estar protegido por Maria ou sozinho? A escolha é sua, feita agora, todos os dias. Francisca nos adverte: não deixe para depois. Não pense que tem tempo. Não subestime a importância do rosário, porque aqueles que rezam fielmente durante a vida morrem protegidos, e aqueles que negligenciam morrem em perigo. E sabe o que é mais impressionante? Ela viu que na hora da morte, todos os rosários que você rezou durante a vida aparecem como coroas de rosas ao redor de Maria. Cada terço completo é uma rosa. E quanto mais rosas, mais gloriosa a coroa, mais poderosa a intercessão. Imagine você morrendo e vendo Maria se aproximar com uma coroa feita de milhares de rosas, cada uma representando um rosário que você rezou, cada uma brilhando, cada uma perfumada. Todas elas sendo sua defesa, sua proteção, sua salvação. Ou imagine o oposto. Vendo Maria se aproximar com apenas algumas rosas murchas, porque você mal rezou durante a vida. A diferença entre essas duas realidades é construída agora, hoje, a cada rosário que você reza ou deixa de rezar. E aqui está a revelação final, a mais poderosa de todas. Nona revelação: Maria recompensa devotos do rosário eternamente. Na última visão celestial que Francisca teve sobre o rosário, ela foi elevada aos coros angélicos mais altos. Lá, contemplou a glória do céu em toda a sua magnificência. Viu os santos, viu os anjos, viu a Santíssima Trindade e viu algo que a deixou completamente maravilhada e que deveria fazer cada católico correr agora mesmo para pegar o terço. Viu que entre todos os santos no céu, aqueles que foram devotos do rosário na terra brilham com um esplendor especial, não porque sejam superiores aos outros santos, mas porque carregam uma marca particular de Maria. É como se tivessem uma coroa invisível que só os espíritos celestes conseguem ver. Uma coroa que identifica: este foi meu devoto, este me invocou fielmente, este perseverou na oração. E essa marca traz privilégios eternos. Francisca viu que esses santos têm acesso especial a Maria. Podem se aproximar dela com uma intimidade maior. Podem pedir sua intercessão com mais frequência.
São, de certa forma, sua família espiritual mais próxima. Ela viu também que muitos desses santos, quando ainda estavam na terra, não eram pessoas extraordinárias. Não eram sacerdotes, não eram religiosos, não eram teólogos. Eram gente simples, trabalhadores, mães de família, pessoas comuns. Mas todos tinham uma coisa em comum: rezavam o rosário diariamente. E isso fez toda a diferença, porque o rosário não requer educação, não requer posição social, não requer dons especiais. Qualquer pessoa pode pegá-lo e rezar. O analfabeto, o idoso, a criança, o doente, todos podem. E todos que perseveram nesta oração simples, mas poderosa, estão construindo uma glória eterna que nem imaginam. Francisca ouviu Maria dizendo: aqueles que forem fiéis sempre recordarão do meu amor eterno. Agora, alegria a todo momento, porque existe amor em quantidade e para todos. Alegria a todo momento. Para sempre, porque existe amor em quantidade. Isso é o que espera os devotos do Rosário no céu. Não apenas ausência de sofrimento, não apenas fim da dor, mas alegria positiva, ativa, eterna, amor sem medida, felicidade que nunca acaba. E aqui está algo que deveria motivar você profundamente. Francisca viu que cada rosário rezado na terra com amor verdadeiro aumenta a glória que você terá no céu. Não de forma mecânica, não automaticamente, mas porque cada rosário te transforma mais profundamente em amigo de Deus, em filho de Maria, em herdeiro do reino. Quanto mais você reza, mais você se santifica. Quanto mais você se santifica, mais glória terá na eternidade. Quanto mais glória na eternidade, mais feliz será para sempre. É um círculo virtuoso que começa agora. Mas há um último detalhe que Francisca viu e que é absolutamente crucial. Ela viu que o rosário mais poderoso de todos é aquele rezado na véspera de uma comunhão bem feita. Quando você se prepara para receber Jesus na Eucaristia rezando o terço no dia anterior, quando depois vai se confessar se necessário, quando finalmente recebe o corpo de Cristo em estado de graça, após ter meditado nos mistérios, esse rosário combinado com a Eucaristia tem um poder que ultrapassa qualquer compreensão humana. É a união perfeita entre a devoção mariana e a devoção eucarística. É Maria te levando a Jesus. É Jesus te enchendo de graça. É o céu descendo sobre sua alma. Francisca viveu isso durante 40 anos. Rezava o terço antes de comungar. Entrava em êxtases durante a missa. Experimentava uniões místicas com Cristo. E atribuía tudo ao poder do rosário unido à Eucaristia. Este é o segredo final, o ápice, o ponto mais alto da vida espiritual acessível a qualquer católico. Rosário e Eucaristia. Maria e Jesus, oração e sacramento. Se você quer uma vida espiritual profunda, se você quer graças extraordinárias, se você quer união com Deus, comece aqui. Reze o terço, vá à missa, confesse-se regularmente, comungue com devoção e você verá maravilhas. Agora você sabe o que Santa Francisca Romana viu sobre o poder do rosário. Você conhece os segredos que ficaram escondidos por 600 anos. Você compreende a força espiritual real dessa oração simples, mas extraordinária. Francisca disse ao seu confessor, Padre Giovanni Mattiotti: Deus continua a derramar suas graças em qualquer lugar do mundo, em qualquer dia ou hora, a todas as almas justas, conforme a capacidade de cada pessoa, isto é, conforme ela esteja mais ou menos em estado de graça. Você está vivo, você ainda tem tempo, você ainda pode escolher começar agora uma vida de oração que vai transformar tudo. Não importa há quanto tempo você não reza, não importa quantos rosários você deixou de fazer. Não importa se você nunca aprendeu direito. Hoje pode ser o dia do seu recomeço. Pegue um terço. Se não tem, pode rezar nos dedos. Comece devagar. Um mistério por dia. Depois aumente e persevere. Continue. Não desista. Como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi e se vos dará.
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Peça a Maria através do rosário, busque a Deus através da oração, bata a porta do céu através da perseverança, e você receberá graças que nem imagina. Hoje, antes de dormir, reze pelo menos um mistério do rosário, apenas 5 Ave-Marias, apenas 5 minutos. Mas faça com amor, faça com devoção, faça acreditando que Maria ouve e que Deus responde. E nos comentários aqui embaixo, compartilhe sua experiência. Conte-nos qual dessas revelações mais te impactou. Você já reza o terço? Vai começar hoje? Você conhecia o poder real do rosário? Você não está sozinho nesta jornada espiritual. Somos milhares de católicos buscando aprofundar a fé, crescer em santidade, chegar ao céu. E cada comentário, cada história compartilhada fortalece toda a comunidade. Se este vídeo mudou algo em você, compartilhe com alguém que você ama. Envie para aquela pessoa que precisa ouvir essas verdades. Pode ser exatamente o que ela estava precisando para voltar à vida de oração. E se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui você encontrará mais revelações de santos, mais verdades espirituais profundas, mais conteúdo que vai fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. Santa Francisca Romana intercede por você. Que os anjos te protejam nesta jornada. Até o próximo vídeo.